O filho da mulher que levou o homem que ficou conhecido como Tio Paulo a uma agência bancária para sacar 17 mil reais acredita que ela não percebeu que o parente estava morto. Em conversa com a Band, a família de Érica Nunes alegou que ela tem problemas psiquiátricos. A sobrinha de Paulo Roberto Braga está presa e responde por vilipêndio a cadáver e furto mediante fraude. Do Rio de Janeiro, informações com Luana Bernardes. Quais são as últimas, Luana? Bom dia. Oi, bom dia, Megali, bom dia a todos da Band News FM. A defesa de Érica, inclusive, apresentou 2 pedidos de internação em uma clínica particular em 2022 e em 2023 para comprovar aí essas questões psiquiátricas, esses problemas psiquiátricos da Érica. Em relação às investigações aqui no Rio de Janeiro, o motorista de aplicativo que levou o Paulo Roberto Braga até a região da agência bancária, onde foi constatado que ele estava morto, vai ser ouvido novamente pela Polícia Civil. Isso porque na semana passada o profissional disse que levou o idoso de 68 anos, junto com Érica de Souza Nunes, que afirma ser sobrinha de Paulo, a um shopping próximo e disse que ele estava vivo durante o trajeto. No entanto, a Polícia Civil afirmou que Paulo estava claramente morto em imagens que foram divulgadas do interior da agência bancária. Essas imagens mostram que a Érica segura a todo momento a cabeça do idoso que estava em uma cadeira de rodas. Ela, sempre que tirava a mão, a cabeça do idoso tombava. Dá para ver isso nas imagens da agência bancária, do interior da agência bancária. Então agora a Polícia Civil quer ouvir novamente esse motorista de aplicativo, porque claramente o idoso já estava morto dentro da agência. A família da mulher acredita na inocência dela e afirma que ela buscava tratamento psicológico. O filho de Érica, Lucas Nunes dos Santos, diz que acredita que a mãe não percebeu o óbito. Como uma pessoa que reconhece que alguém está morto, vai pedir para ele próprio assinar um documento. Ela não tentou assinar o empréstimo, ela pedia: tio, assina. Eu não posso, ela ainda diz, eu não posso fazer o que o senhor pode fazer. No entanto, sempre que ela pedia, a mão do idoso caía, a cabeça dele caía para trás, tombava quando ela não segurava. Então, claramente, ele estava morto ou pelo menos desacordado ali, Érica segue presa. Ela pretendia pegar um empréstimo de 17 mil reais nessa agência bancária. Disse que o tio já havia solicitado o valor no dia 25 de março. Segundo os relatos, Paulo Roberto morava com a família há mais de 40 anos, ele não se casou e nem teve filhos, e o idoso vivia em um quarto na casa de Érica há cerca de 2 anos. Ainda segundo a família, depois que ele ficou doente, Paulo Roberto começou a passar as manhãs na garagem do imóvel. O valor do empréstimo seria usado para reformar a casa e comprar móveis e eletrodomésticos. Sabe que ontem eu estava ouvindo a Débora Alfano aqui no ar, e é claro que tudo isso precisa ser investigado, é claro que parece até uma discussão surreal quando a gente fala que a pessoa está tentando provar que ela estava levando alguém vivo até uma agência bancária. Quando você ouve isso, parece um filme, sei lá, de algum diretor que gosta dessas realidades diferentes. Agora, é preciso também avaliar, e isso a família trouxe, que existe um histórico psiquiátrico na vida da Érica, Será que de fato ela estava em surto? Será que ela sofreu algum choque ao ver que o tio já não estava mais respondendo? Ela era cuidadora dele fazia 2 anos, Ela criou filhos, então ela teve uma vida normal, digamos assim, e produtiva antes disso acontecer. Por que será que isso aconteceu? Preciso dar... pelo menos, não vou dizer que seja benefício da dúvida, mas que pelo menos haja algum tipo de... que a gente não julgue a Érica antes de a justiça, de a polícia a julgar. De fato, ela representaria risco para a sociedade se ela fosse solta agora? O que vocês acham? Não. Aparentemente não, Não creio. Não creio. Será que ela poderia responder em liberdade? Não, boa pergunta. É o que geralmente não, é o que tem que embasar uma prisão preventiva, O risco de fuga, a possibilidade de atrapalhar as investigações, não me parece que nada disso está dado.
Será que encaminhar para um hospital com tratamento psiquiátrico seria adequado? Porque ela está numa penitência. Série de laudos, né, para isso, né? Precisa testar em laudos. Mas não tenho certeza se ela representaria risco para a sociedade. E aí, a gente comparar decisões da justiça é algo que não cabe, porque são juízes diferentes, com cabeças diferentes, em situações diferentes. Mas a gente teve um caso em São Paulo em que uma pessoa usou um carro como uma arma, matou um motorista de aplicativo e não foi determinada a prisão dele. Ele pode responder em liberdade o processo, sendo que... será que ele pode conduzir um outro veículo nesse período? Será que ele pode ameaçar a vida de alguém nesse período? Então, é claro que não cabe fazer comparação de decisão da justiça, mas eu não sei exatamente se a Érica representaria risco para a sociedade se respondesse em liberdade essa situação, não. Olha, o que eu sei, e aqui eu vou fazer uma crítica às pessoas que conduziram esse caso desde o princípio, é que a Érica nunca teve direito ao benefício da dúvida. Não. A impressão que dá é que o delegado, os investigadores embarcaram no meme da mulher que levou um cadáver para o banco e não pararam para pensar que havia a possibilidade, ainda que remota, de que o que ela estava falando era verdade, de que ela não sabia que o tio estava morto. Mas isso muda a tipificação de crime, mas não o crime da exploração do idoso, né, gente? Não podemos perder de vista isso. Ainda que sejam atestados problemas psiquiátricos, algum tipo de doença mental, no caso da Érica, ela claramente se aproveitou, e não só nessa tentativa, em tentativas anteriores, tentou se aproveitar claramente, tentando um empréstimo em nome do tio, sabendo das condições em que ele estava, entende? O empréstimo era para ele. Ela fez tentativas anteriores, sabendo exatamente da condição em que ele estava. Mas quem buscou esse empréstimo foi o próprio Paulo, para reformar aquele cafofo em que ele morava, aquela garagem que ele morava, porque ele não tinha mais condição. O dinheiro seria usado para isso. Não que era a casa dela, Luana, aquela casa era a casa dela e ele vivia lá fazia 2 anos, é isso? Isso, exatamente. O que eu tô dizendo é que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. E ela não teve direito a esse benefício da dúvida. Ela foi considerada culpada desde o primeiro momento. Isso vale pra meme. Vale pra quem vai lá no Twitter fazer gozação com o tio Paulo que tava morto e ia conseguir um empréstimo. Mas não deveria valer pra uma investigação. Bom, então vale também pra nós da imprensa, né? Se é esse, a gente precisa fazer uma meia-culpa. Se é esse o ponto, porque a maior parte da imprensa, inclusive nós, a gente apontou o dedo diretamente. Agora, a mim ainda restam muitas dúvidas em relação ao comportamento da Érica. Repito, ainda que haja necessidade de laudos que atestem doença psiquiátrica e tal, a Érica, por exemplo, mentiu quando disse que ele segurou a porta. Porque já há as imagens da câmera de segurança dentro da agência bancária. Isso está claro, isso está posto. Aquilo que ela falou não é verdade. Que ele segurou a porta. Ele não segurou a porta. Isso não é verdade. Mas até então a gente não sabia disso. A gente demorou uma semana para saber disso. E aí